Lucas capítulo 6, a partir do verso 12, fala assim. O título dessa mensagem é Orar até que algo aconteça. Então você que está anotando, coloque aí, orar até que algo aconteça. Versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Jesus subiu ao monte a orar, vírgula, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, então Jesus subiu no final da tarde, ele costumava orar até a quarta vigília da noite, que era em torno das 3 às 6 da manhã. Então, quando chegava às 6 da manhã, Jesus descia do monte. Né? Jesus gostava de orar em monte, amém? Ia meia-noite, voltava às 6, né? Não voltava, tem uns que vão à meia-noite e voltam a 1, voltam às 2. Jesus era, como é que é? Dos crentes bons, né? Ia meia-noite e voltava às 6 do monte, ó. Descia de dia já. E chamou a si os seus discípulos. E escolheu 12 deles, aos quais também os chamou apóstolos. Amém? Amém? Irmãos, então aqui nós temos um exemplo de Cristo que nós como cristãos devemos imitar. Porque se você se considera cristão, que no grego é cristianos, significa que você é um pequeno Cristo. Já ensinei isso para os irmãos. Então a palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. Então quando eu digo que eu sou cristão, eu estou afirmando que eu sou um pequeno Cristo. Eu chego lá na minha escola, no meu trabalho, na minha família. Família, é o seguinte, eu sou cristão. Eu estou afirmando o quê? É o seguinte, eu sou um pequeno Cristo nesse local. Então tudo que vocês poderiam pedir para Cristo, vocês podem pedir a mim. Porque eu sou o discípulo dele, eu sou um pequeno Cristo, eu sou uma imitação de Jesus nesse local. Aleluia, quantos podem dizer isso? Quando você diz que é cristão, é isso que você está dizendo. Você está dizendo que você é um pequeno Cristo, que você é a imitação de Jesus. E tudo que Cristo fez, nós procuramos fazer. E a importância que Cristo deu para algumas coisas, nós damos. E nós vemos nos evangelhos, Cristo dando importância para a oração. Em muitos momentos, na leitura dos evangelhos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Cristo subindo ao monte para orar. Algumas referências, Mateus 26, 36, Marcos 6, 46, Marcos 14, 32, Lucas 9, 28, João 17, do 9 ao 20. Então, todas essas referências que eu dei, nós vemos Jesus subindo ao monte para orar. Né? É por isso que nós temos o costume de subir ao monte. Né? Porque Jesus subiu ao monte. Amém? Então, ele é um lugar retirado. Só isso. Não tem nada de místico, de extraordinário. Se eu orar em casa... Se orar no monte é mais poderoso que orar em casa. Não tem nada a ver. A gente sobe para ficar num lugar mais retirado, para ficar mais à vontade. E porque Jesus subia. Ele poderia orar na casa dele, mas não. O que diz? Ele ia para o monte e orava até às 6 da manhã, até o raiar do dia, e descia. E em Lucas, como nós lemos, ele subiu ao monte, orou e desceu e escolheu os 12 apóstolos. Então ele passou em torno de 6 horas de oração para escolher os 12 discípulos dele. 6 horas orando para poder escolher, para tomar as decisões de acordo com a vontade de Deus. E o que nós vemos no cristianismo atual é que a oração tem sido tratada como um remédio, irmãos. Ela é circunstancial na vida dos cristãos atuais. Ela é só para casos de emergência. E ela não é isso. A oração ela não é remédio. O que é um remédio? Um remédio é aquilo que você toma quando está doente só. Você recorre ao tratamento medicamentoso a partir do momento que você está doente. Então é circunstancial, é eventual. E a oração na vida de muitos cristãos é isso. Ela é circunstancial, ela é eventual, mas Cristo nos ensina que a oração ela tem que ser cotidiana, diária, todos os dias. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então a oração ela é diária, ela tem que ser, ela é o fôlego do cristão, ela é a maneira como o cristão tem para respirar, amém? E hoje nós vemos pessoas querendo resultados sem orar. No evangelho atual, né, de 2021. As pessoas querem resultados, mas não querem orar. Irmãos, Deus só age, grave isso no seu coração, Deus só age através da oração. Deus só opera na sua vida através da oração. Então você está querendo resultado, mas você não quer orar, não quer pagar o preço em oração para que esse resultado aconteça. Isso não vai acontecer nunca, porque Deus só age através da oração. Os resultados só vêm através da oração. Deus só opera através da oração.
Amém? Então, não adianta você vir à igreja, né? Eu ensinar a palavra de Deus para você, a gente marcar um aconselhamento, a gente vem, aí o pastor aconselha, aí a gente marca na ministração, a pessoa vem aqui à frente, aí a gente ministra sobre a pessoa, né? Ministra a unção de Deus, coloca ali, ministra, como eu digo, né? Ministra arrepios às pessoas. Mas quando chega em casa, ela não mantém uma vida cotidiana de oração. Então, quando ela vem no culto de domingo, é uma maravilha. Mas para chegar no culto, quando chega na segunda, na terça, na quarta, ela enfraquece. Porque o fôlego do cristão é a oração. Então, o crente que não ora, ele está fadado ao enfraquecimento e à mornidão. Por quê? Porque o que incendeia o coração de um cristão é a oração. O cristianismo, ele não é uma mágica. Grave isso. O cristianismo não é mágica. O cristianismo, ele não é um raciocínio cognitivo, filosófico que você adota para a sua vida e você começa a tomar atitudes de acordo com essa filosofia ou partindo desse ponto de vista. O cristianismo não é isso. O cristianismo não é mágica. Você se batizou, você aceitou Jesus e você sabe que você levantou das águas e continuou sendo tentado naquela área que você tinha tentação antes. Você se levantou das águas e parece que o pecado continuou, né? Parece que alguns pecados continuam. Por quê? Porque o cristianismo não é vainha de condão, não é mágica. Não adianta, a pessoa se batiza, ela levanta, os vícios continuarão a vir. Você se torna cristão, os vícios continuarão a vir. A única diferença é que antes de ter Jesus, o pecado escravizava você. Agora que você tem Cristo, o pecado não tem mais poder sobre você. Mas ele ainda está aí. Você agora tem poder para dominá-lo. Sem Cristo não há poder para dominar os vícios e os pecados. Mas em Cristo existe poder para vencer. Mas isso só ocorre através da oração. Da oração. A vida cristã só se move através da oração. O cristianismo, como eu falei, ele não é mágica, ele é uma construção, irmãos. O cristianismo, ele é construção. Que nem dizia Martinho Lutero, né? Eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar e hoje eu tenho que matar ele todos os dias. Então, ele acordou nas águas do batismo e ele percebeu que ele continuava sendo tentado como o velho homem, e que o velho homem estava vivo. Porque o cristianismo, ele é construção. Você constrói, a cada dia você coloca um tijolo. A cada dia você cresce um pouco. A cada dia você deixa o seu eu um pouquinho mais. Você nega um pouquinho mais a si mesmo. E você vai crescendo em maturidade. Amém? Isso é o cristianismo. E para isso é necessária a oração. É necessário. Deus só opera através da oração. Está escrito lá no livro de Tiago, né? A partir do capítulo 4, capítulo 5 também. Deus, lá nos mostra que Deus, ele opera através de oração. E o cristianismo, ele é assim, muito mais do que uma mágica, ele é mais que uma filosofia de vida. Eu estive agora foi na sexta-feira, né? Estive na sexta-feira conversando com a senhora que nós visitamos, e ela tinha muitas dúvidas, já tinha passado pelo espiritismo, pelo adventismo, por tudo que é você imaginar, né? Ela tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos. E Deus ministrou naquele local, na casa dela. Ela terminou muito restaurada, muito tocada, né? Terminou até em lágrimas. O poder de Deus entrou naquele local. Mas eu conversando com ela, ensinando ela as escrituras e desmontando todas as colunas filosóficas e de verdade que existiam na mente dela. Ela ficou 40 anos no espiritismo. Então eu fui pegando a doutrina espírita e fui desmontando através da palavra de Deus. Então, porque o livro dos Espíritos e todas as doutrinas, toda a obra de Allan Kardec, que não se chamava Allan Kardec, né, se chamava Hippolyte, o nome dele era outro, esse era um pseudônimo que ele usava. Eu fui pegando todas essas doutrinas e fui desmontando. Ele diz isso, mas a palavra diz isso. O Adventismo diz isso. Ellen White, muitas vezes, ela é uma autora muito boa, mas em alguns momentos ela diz isso, mas Jesus diz isso. E eu fui desmontando. E eu fui mostrando para ela que, para além do espiritismo, o cristianismo é muito mais do que uma filosofia de vida. O budismo, ele oferece uma filosofia de vida, né? O catolicismo oferece uma rotina, você vai à missa todo domingo. Catolicismo romano. Mas o cristianismo, ele oferece uma mudança, uma transformação de caráter. Ele é superior. Ele não prega apenas paz interior nessa vida, ele prega a vida eterna depois da morte. Ele prega abundância nesses dias, mas ele também prega a vida eterna posterior à morte. Esse é o cristianismo. Existe poder para transformar um sujeito. O sujeito se converte, ele sai de onde ele estava, do ambiente social, ele para de fazer aquilo que ele fazia, ele começa a vir à igreja, começa a utilizar o terno dele, né, a gravata dele, que ele não utilizava mais, colocar uma roupa mais bonita, começa a ler as escrituras e começa a orar. Amém? Então a oração, ela faz parte da vida do cristão.
E Deus, grave isso, Deus só opera através da oração. Então, o que eu quero nesse domingo é que você saia desse local com isso na mente. Se você quer que Deus opere nessa semana que vai entrar, ore. Se você quer que Deus opere salvação na vida de algum familiar ou amigo, algum de trabalho, enfim, algum irmão, ore. Se você quer que Deus opere transformação em alguma área da sua vida que está decaindo, ore. Amém? Ore. Muitos cristãos são ineficazes na vida deles. E Deus, como eu falei, Ele só opera por meio da oração. Se não há oração, não há operação de Deus. Os antigos oravam muito, né? Hoje nós passamos a noite inteira em oração, eu e o Vitor. Passamos a noite inteira em vigília e eu nesse local. Orando por esse bairro, orando pelas vidas. Por quê? Porque eu entendi que se eu não me ajoelhar e não orar, Deus não vai enviar vidas, Deus não vai restaurar pessoas. Você vai vir aqui e você não vai sentir nada. E a palavra não vai causar efeito no seu coração. Por quê? Porque não existe oração por parte dos ministros. Mas quando existe oração, quando tem alguém clamando, Deus, quando as vidas vierem, que o Senhor venha impactar essas vidas com o teu evangelho. Deus, se vier um novo convertido, que o Senhor venha impactar, brilhando a luz do teu evangelho, que haja conversão, que haja mudança de caráter, que haja mudança de vida. Deus vem e opera na reunião. Essa é a diferença da reunião poderosa e da reunião que a gente chama, entre aspas, de fria, né? É a falta de oração. O que incendeia o coração de um cristão é a oração, amém? Você que está frio espiritualmente, saiba, comece a orar. Ore, se ajoelhe e ore, 5 minutos por dia. Não interessa o tempo, você precisa orar. Amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não passe um dia sem orar. Porque se você fizer isso, se você passar um dia sem entrar em contato com Deus, Deus não vai operar na sua vida. Aí você vai começar a dizer, eu estou indo lá na congregação do pastor Billy, mas não está dando efeito. Mas não vai dar efeito nunca. Não vai dar efeito nunca. Por quê? Porque não adianta você vir e não cumprir com o seu compromisso em casa, que é orar. Amém? Então o crente que está avivado é o crente que ora. Nós vemos quando o crente vem à igreja, você nota o irmão de oração, os irmãos mais antigos na fé lembram, né? Sempre tinha aquele cristão de oração, aquele crente que orava em casa, que orava no trabalho, que orava em tudo que é tempo. É um crente avivado, irmão. É um crente que queria evangelizar todo mundo. É um crente que dizia glória a Deus o tempo todo, que glorificava, que tinha fogo e paixão no coração dele por Cristo, pela palavra de Deus, pela igreja. Porque ele está totalmente e diariamente em contato com o Pai Celestial. Então, muitas vezes, ano passado principalmente, muitas pessoas vieram comigo, pastor, tô com minha vida de relacionamento está bagunçada, o que eu faço? Aí eu cheguei para a pessoa e perguntei, tá, há quantos meses, há quantos anos você está orando pelo seu relacionamento? Nunca orou, nunca se ajoelhou para orar. Como é que quer que as coisas aconteçam? Não vai acontecer nunca. Pastor, a minha vida cristã não anda para frente. Eu pergunto, há quantos meses, há quantos anos você está orando pela sua vida cristã? O meu filho não se converte. A minha mãe não se converte, o meu amigo não se converte, o meu irmão não se converte. Eu pergunto, há quantos anos, há quantos dias, há quantos meses você está orando por essa pessoa? Para que ela se converta, para que o evangelho entre no coração delas. Irmão, se você é porque um dia existiu alguém que se ajoelhou e orou pela sua vida. Glória a Deus. É por isso que você está aqui. Porque um dia alguém se ajoelhou, pode ter sido eu, pode ter sido um de nós. Algum outro amigo que lhe converteu, que lhe trouxe para Jesus. Alguém se ajoelhou e orou por você. E isso liberou você para vir à casa de Deus. Então a oração. Então existem pessoas na sua casa que só não se converteram até agora porque você não se ajoelhou e não orou por eles. Existem pessoas na sua casa, na sua vida, amigos, que só estão esperando uma oração sua. Deus só está esperando ali, ó. No momento que você orou e pediu, Deus salva essa alma, Deus vai lá e liberta e salva. E traz, e tira da casa. Amém? Porque é necessário a oração. A oração tem poder. O que diz em Tiago? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando o justo ora, Satanás se apavora. Porque a oração de um justo tem poder. Nós estamos testemunhando, eu estou colocando ali para os irmãos e compartilhando. Nós iniciamos com uma irmã que veio aqui à igreja, que a irmã dela estava entubada de Covid. Nós iniciamos orando com fé. Deus, reverta essa situação. Retire isso. Ela estava basicamente quase morta, né? Porque mais de 50% do pulmão dela estava totalmente poluído.
E 75%. E nós orando, Deus reverta essa situação, retire esse vírus do corpo dela, renove os músculos, renove os órgãos, e nós nos ajoelhamos e oramos. Hoje ela já está bem e daqui a pouco, final de semana, é capaz de já vir para casa. Deus reverteu totalmente a situação da doença, porque um justo se colocou para orar, e a Bíblia afirma: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo tem poder. Eu tenho fé em cada palavra que eu liberei nessa madrugada, pela vida dos irmãos e pela vida desse bairro. Eu tenho fé que isso vai acontecer, porque nós temos presenciado, quem está mais próximo de mim tem visto a maneira como Deus tem respondido às nossas orações. Deus tem respondido poderosamente. Todas as orações, as mais básicas que você imaginar, é Deus respondendo. Do mais básico que você vê aqui, tudo isso é oração. O mais básico, até esse ventilador, por exemplo. Nós não tínhamos ventiladores, o irmão estava passando um calor aqui, né? Voltava para casa tapado de mancha de mosquito, né? Passando um calor infernal no verão. E eu disse: Deus, provê para nós. Nós não temos condições ainda de comprar, mas provê para nós. Na outra semana, no outro dia, não me lembro agora se foi na semana ou no outro dia, chegou uma irmã e falou: vai lá, passa lá em casa que eu quero lhe dar um presente. Passei lá na casa, está aí o ventilador. Novo, da caixa. Deus foi lá e tocou na irmã. Um ventilador caro, irmão. Foi lá e tocou, e ela deu de livre e espontânea vontade. Por quê? Porque Deus responde orações. Ah, pastor, mas Deus não está me respondendo. Tá, mas tem alguma oração para Ele responder? Está tendo oração para Ele responder? Especifique os seus pedidos. Diga a Deus: eu quero a salvação do fulano, do João. Eu quero que o João seja salvo. Eu quero que ele seja liberto desse vício. Se ajoelhe e ore, irmãos. Você que é mãe, ore. A oração de uma mãe é o que mais... Eu colocaria esse versículo, né? A oração de uma mãe pode muito em seus efeitos. Até hoje eu não vi uma mãe que orou e que o filho não se converteu, ou que a família não se converteu. Em 5 minutos não. Conheço pessoas que oraram 10 anos pela sua família, 20 anos pela sua família, 30 anos pela sua família. Conheço um pastor que ele orou até morrer pelo amigo dele. Ele morreu e o amigo dele não tinha se convertido ainda. Ele orou a vida toda pela conversão do amigo. Ele morreu e o amigo não tinha se convertido. No funeral, ele foi no velório dele e no funeral se converteu. Deus respondeu a oração do camarada depois da morte dele. Mas isso por quê? Repita comigo: Deus responde orações. Então, eu quero que nesse domingo você saia daqui sabendo disso. Essa igreja vai crescer, essa congregação vai crescer através da oração. Existem métodos de crescimento, dos mais variados, irmãos. Lá em 2003... teve a partir da década do ano 2000, entrou na igreja através de um camaradinho chamado René Terranova, né? Na verdade veio de fora, e ele foi alguém que popularizou, que é a chamada igreja em células. Que você já ouviram falar em célula? Então isso iniciou a partir do ano de 2000, essa questão da célula e tal. Lá em Uruguaiana, né, a partir de 2004, iniciou esse movimento célula e fazia a igreja bombar, irmão. Aí, todos os pastores vendiam aqui um método para fazer a igreja crescer, como se isso importasse, né? O que importa não é quantidade, é qualidade. Então, a gente pode não ter grande quantidade, mas tendo qualidade, a igreja cresce. Amém? Então, eu não estou focado em métodos. Se eu tivesse focado em método, por quê? Porque isso daqui não é empresa. Eu não estou tocando uma empresa, não estou iniciando uma empresa, não. É o povo de Deus, é o organismo vivo. E todo organismo que é vivo, cresce. Só o que não cresce é o que está morto. Mas se o organismo, se a igreja está viva e existe vida no meio da igreja, ela cresce naturalmente, ela se expande, ela cresce em vida, porque existe vida. Você só cresceu porque você está vivo. Então, a gente não está focado em métodos. Por quê? Porque os antigos, né, da época do pastor Vanderlei, lá na década de 80, os camaradas faziam uma igreja, irmão, iniciar do zero para uma obra de 2.000, 3.000 pessoas só na base do joelho, irmão. Só na base do joelho. Conheço muitos pastores, conheci um pastor veinho, uma vez, bem senhorzinho, e ele chegou assim e falou, né, eu não entendo nada de célula, não entendo nada de crescimento, de estratégia de crescimento de igreja, mas que, pelo que eu sei, no meu tempo, a gente fazia a igreja crescer na base do joelho, amém? Então o camarada subia para o monte, ficava o dia todo de joelho, clamando, Senhor, que nem dizia aquele reformador, né? Dai-me vidas, senão eu morro. E Deus acrescentava e fazia a igreja crescer, através da oração. E é assim que essa obra aqui irá crescer em casa, através da oração. E eu estou conclamando os irmãos a orarem. Oremos, porque quando uma igreja ora, essa igreja tem poder.
A igreja que ora, ela tem poder. A igreja que ora, ela é avivada. A igreja que ora, ela é sobrenatural. A igreja que ora, o culto, ele toca as pessoas. A igreja que ora, ela produz conversões, novas almas, novos convertidos, porque é uma igreja que ora. A gente só converteu um jovem culto passado, porque nós somos igreja que ora. E a partir do momento que os irmãos chegarem junto com o pastor e começarem a orar, quando a gente chega no culto de quinta-feira, irmãos, essa igreja, você não vai ter noção do poder que vai descer sobre essa igreja, porque é uma igreja de oração, amém? Então o que falta em poder é porque a igreja não ora, é a igreja fria, não existe oração, né? Como é que é? Onde tem oração tem poder, os antigos diziam, né? Quanto menos oração, menos poder. Eles chamavam a oração de poderosa, os antigos. Vamos fazer a poderosa aí. Por quê? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Então entendam isso. E nós vemos aqui Jesus orando. E ele orou pela vida de todos esses irmãos. A oração é a chave. Pastor, eu estou fraco. É porque você não ora. Pastor, eu estou em pecado. Não consigo vencer o pecado. É porque você não ora. Pastor, eu preciso de uma área do meu caráter regenerada. É porque você não ora. Ore. Pastor, eu não consigo ganhar almas. É porque você não ora. Pastor, a minha vida cristã, a minha vida de relacionamento está uma bagunça. É porque você não ora. Não ora. Pastor, eu não estou vendo mudança na minha vida. É porque você não ora. Comece a orar, irmão. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Deus vai trabalhar na oração. Mas a minha oração muda a Deus. O C.S. Lewis falava, né? Que é um escritor do século passado. Ele dizia: a minha oração não muda a Deus. A minha oração muda a mim mesmo. Então quando eu levanto dos joelhos, eu levanto mais parecido com Cristo. Mais parecido com Deus. Eu levanto com mais fé. O crente que ora, ele não é abalado pelas notícias ruins, porque ele tem fé na oração dele. Se você vier me dar uma notícia de doença, eu não vou me abalar. A primeira coisa que eu vou fazer é onde? Partir para os joelhos e orar. E orar para que Deus reverta essa situação. E para que a vontade dele se cumpra na sua vida. Então o crente que ora, irmão, é um crente que tem poder. Amém? Então cultivemos isso. Saia desse domingo sabendo que nessa semana, saia desse domingo com um propósito. Saia desse domingo com uma missão. Como eu falei, o cristianismo ele é construção. Saia desse domingo sabendo, você precisa orar. A partir do momento que você começar a orar, eu tenho certeza que Deus vai se manifestar na sua vida poderosamente. Almas vão começar a ser salvas a partir do momento que você começa a orar. Você só está me vendo aqui porque eu passei dias orando 8 horas, 6 horas por dia. Por isso que eu chego. E às vezes eu libero uma palavra. O que eu libero não é persuasão. Não importa o meu dom de oratória. Isso não transforma pessoas. Pode qualquer palestra por aí, pega um coach muito bom, ele vai fazer você chorar rapidinho. Não é isso. Mas quando você enxerga alguém, você vê que esse camarada passou horas e horas e horas em oração. E é por isso que almas são convertidas. É por isso que vidas são tocadas. É por isso que nessa semana nós tocamos casas, vidas, testemunhos de vidas restauradas nesse bairro. Porque nós gastamos tempo de joelhos. Se o crente quiser algo de Deus, ele precisa gastar tempo de joelhos. Amém? Que nem eu falei que é o título da nossa pregação. Orar até que algo aconteça. Então ore. Ore. A partir de segunda-feira, comece a orar. Ore pela sua família. Pastor, desisti de orar pelo meu filho. Volte a orar. Desisti de orar pela minha família. Volte a orar. Desisti de orar pela minha vida cristã, pelo meu ministério. Volte a orar que Deus vai lhe usar. Mas para isso é necessária a oração. Porque Deus só começa a agir a partir do momento em que alguém ora. A partir do momento que o crente levanta a vida de oração. A partir desse momento, Deus começa a usar poderosamente esse cristão. Porque ele ora. Amém? Aleluia? Então vocês vão ver o que Deus está para fazer nos próximos dias. Deus está para fazer coisas poderosas. Aqui não estou usando um clichê, falando uma frase de efeito, não. Deus realmente está para fazer coisas poderosas nessa comunidade. Por quê? Porque nós estamos levantando irmãos de oração aqui. Nós estamos iniciando, nós estamos evangelizando, né? Nós estamos pregando Jesus. Pastor, eu ainda não tenho Jesus no coração. Você vai ter. Mas esse é o período de evangelismo. Nós não iniciamos nossos trabalhos. Eu deixei isso bem claro, né? Nós não iniciamos nosso trabalho aqui ainda. A gente está evangelizando. O trabalho pastoral com as vidas, em que nós vamos
trabalhar apacentando a sua vida, pastoralmente, isso ainda, a gente ainda não iniciou. Mas antes disso, a gente precisa levantar nesse local homens e mulheres de oração. A gente vai levantar e vamos levantar, amém? E eu creio que você vai ser um deles. Você precisa ser um deles. Aquele homem e aquela mulher que quando se ajoelha, Satanás, os demônios, sei lá, qualquer pessoa tem medo da pessoa. Que nem era John Knox, né? John Knox foi um grande avivalista. E a rainha da Inglaterra estava na Inglaterra e tinha um exército inimigo invadindo. E John Knox era do exército inimigo. E aí falaram para a rainha: o exército inimigo está invadindo a Inglaterra, o que nós vamos fazer? E a rainha falou: eu não temo o exército do inimigo. Eu temo são as orações do John Knox. Eu temo são as orações desse homem, porque quando ele se ajoelha e ora, as coisas acontecem. E isso que é oração. É Deus compartilhando com você o reger do universo. John Piper falava isso. É Deus lhe dando a possibilidade, irmão, de fazer coisas acontecerem que não aconteceriam se você não tivesse orado. Isso é oração, é lindo demais isso. É Deus que é aquele que rege o universo, Ele rege as coisas. Ele está compartilhando com você a possibilidade de você reger os acontecimentos da história também. Porque você ora e as coisas acontecem. Coisas essas que não aconteceriam se você não tivesse orado. Essa menina não seria curada se nós não tivéssemos orado. Então Deus nos deu a possibilidade de participar dos acontecimentos da humanidade. De repente essa família ia perder essa menina. Ela ia morrer, né? Ia falecer. Mas porque homens nesse local se colocaram de joelhos pela vida dela, agora essa família está restaurada, está feliz. E essa menina provavelmente vai crescer, vai se casar, vai ter filhos. Filhos que não nasceriam se ela tivesse morrido. E não teria sido curada se nós não tivéssemos orado. Amém? Então quando você se coloca em oração, você está participando, você está trazendo coisas para a realidade. Você está fazendo coisas acontecerem. Quando eu oro pela salvação de uma vida e essa vida se converte, eu fiz coisas acontecerem que não aconteceriam se eu não tivesse orado. Então de repente ele se converte no futuro. Esse pastor só existe porque eu ajudei para que ele existisse. Deus me deu a possibilidade de orar pela salvação dele, para que ele, ou os filhos dele, ou os netos dele se convertessem. Um dia alguém orou pelo pastor Vanderlei, o pastor Vanderlei se converteu. O pastor, qual é o nome dele mesmo? Adir Carriço, né? O pastor Adir Carriço orou pelo pastor Vanderlei, evangelizou, ele se converteu. Por que ele se converteu? Meu pai nasceu na igreja. Porque meu pai nasceu na igreja, eu nasci e eu estou aqui. Então você não estaria nesse domingo aqui se o pastor Adir Carriço, que você nem conhece, não tivesse orado. Mas como há muitos anos atrás um homem se colocou de joelhos, hoje você está aqui sentado me ouvindo. Porque um homem se colocou de joelhos, um homem se converteu, um homem nasceu na igreja e um jovem nasceu na igreja, hoje você está aqui. E muitas famílias estão sendo restauradas, porque o pastor lá há décadas atrás se colocou de joelhos. Então hoje, quando você está se colocando de joelhos pelo seu filho, pela sua filha, pela sua família, pelos seus amigos, você nem sabe o que vai acontecer no futuro, o que Deus está fazendo através da sua vida. Deus está lhe usando como instrumento para a salvação de outras vidas no futuro, amém? Deus usou o pastor Adir Carriço. Cada vida que eu salvo hoje, que Deus salva através do meu ministério, o pastor Adir Carriço recebe também a recompensa. Porque eu só estou aqui porque ele se colocou de joelhos. Então os seus netos, sua descendência, não sei qual é o nome da sua família, a minha é a Flores. A minha descendência, a família Flores, ela está na igreja e ela nasce nos caminhos do Senhor. Porque um homem tomou atitude e decidiu mudar e se colocar em oração pela família. Porque uma mulher um dia decidiu mudar e se colocar em oração pela sua família. Então eu não sei qual é o sobrenome da sua família aí. Vamos ver, olha os botegas ali, né? O irmão João e a irmã Irade. Os irmãos decidiram, se eles decidirem se colocar em oração pela família, a descendência dessa família na terra vai ser abençoada. Porque os patriarcas se colocaram em oração, colocaram em joelhos e resolveram pagar o preço. Uma mãe resolveu pagar o preço pela salvação do filho. Um amigo resolveu pagar o preço em oração pela salvação do outro amigo, da outra amiga, do patrão. E por causa disso, Deus age na terra. Então saia dessa noite sabendo,
Cada momento que você se colocar de joelhos nessa semana, você está tendo a possibilidade de fazer coisas acontecerem que não aconteceriam se você não orasse. É Deus compartilhando com você a possibilidade de reger o universo. É Deus compartilhando com você a possibilidade de fazer coisas ocorrerem, irmão. De fazer coisas acontecerem. De fazer as coisas no mundo acontecerem. Eu me coloquei em oração e o vendedor lá que vendeu esse ventilador, vendeu porque eu me coloquei em oração. E Deus respondeu a minha oração e o vendedor vendeu. Então, eu fiz coisas no universo acontecerem. O poder da oração é esse. O poder da oração, só o crente tem isso. Não existe outro tipo de pessoa que tem esse poder. O crente tem o poder de fazer coisas acontecerem. Elias orou e o sol parou. A gente sabe que não foi o sol que parou, né? Tem a irmã aqui que é doutora em geografia, né? A gente sabe que não foi o sol que parou, né? Na verdade foi Mas a Bíblia, na época, eles tinham essa mentalidade. Eles são limitados ao seu contexto histórico-cultural, né? Então está escrito lá, Elias orou e o sol parou. Na verdade não foi o sol que parou, né? Mas ele parou de andar no céu, porque um homem orou. Está escrito em Tiago, Elias orou e parou de chover sobre a terra por 3 anos e meio. E na boca de Elias, quando Elias orou de novo, voltou a chover. Você consegue imaginar isso? E sabe o que está escrito lá? Elias não era um homem super poderoso, um profeta, né? Super santificado, meu Deus, o Elias não tem pecado. O profeta Elias é um camarada que anda, não. Sabe o que está escrito em Tiago capítulo 5? Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós. Está escrito. Tiago fala, o apóstolo Tiago, Elias era um homem igual a nós, sujeitos às mesmas tentações, aos mesmos pecados. No entanto, ele orou e parou de chover durante 3 anos. Ele orou de novo e voltou a chover. O que a Bíblia está dizendo para nós? Você tem essa possibilidade também. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de uma mãe pode muito em seus efeitos. A oração de uma avó pode muito em seus efeitos. A oração de um pai pode muito em seus efeitos. A oração de um funcionário pode muito em seus efeitos. A oração de um irmão, de uma irmã, pode muito em seus efeitos. A oração dos pastores pode muito em seus efeitos. A oração de uma igreja em oração, pode muito em seus efeitos. Nós testemunhamos a cura e a restauração de muitas famílias, porque nós cremos que a oração tem poder. Amém? Na quinta-feira, eu vou trazer uma palavra sobre libertação, sobre bênção, sobre cura, e vou ministrar mais no coração dos irmãos. Eu estava preparando uma palavra diferente para hoje. Eu vou pregar sobre outra coisa. Mas Deus falou no meu coração para que nesse domingo eu deixasse a palavra, o sermão que eu tinha preparado. Já tinha preparado todo o esboço, né? É ruim quando Deus faz isso. Tu prepara todo o esboço, passei a madrugada hoje, né? Ele estava orando, eu estava de madrugada ali escrevendo. Mas escrevendo esboço, irmão. Um sermão lindo. Eu falei, meu Deus, quando eu pregar esse sermão, o pessoal vai estar chorando. Vai ser uma maravilha, entendeu? Um sermão bonito. Eu chorei escrevendo o sermão. Mas aí Deus falou, não, deixa esse sermão de lado. Não é um sermão que é bonito, né? E nesse domingo, apenas conclame os irmãos da congregação a orarem. Então na quinta-feira, no próximo domingo, eu vou pregar o sermão propriamente dito aqui. Você percebeu que eu não segui nenhum esboço, eu não segui nenhum. Por quê? Porque Deus me deu uma ordem. Nesse domingo, para o início dessa semana, conclame, chame os irmãos para se colocarem de joelhos. Chame os irmãos para começarem a orar. E a partir daí, começar a acontecer. Então, eu retirei esse domingo, esse culto, para isso. Para conclamar os irmãos a oração. Ah, pastor, mas o que vale mais? Orar ou ler a Bíblia? Eu respondo a mesma coisa que o A.W. Tozer respondeu. Era um teólogo autodidata, sem escolaridade, mas que estudava sozinho. Ele respondeu assim, pastor, o que vale mais? Eu oro ou eu leio a Bíblia? O que ele respondeu? O que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? As duas são importantes. Então o crente que só ora, mas não tem conhecimento bíblico e teológico, ele vai começar a orar besteira, né? Que nem eu falei. Uma vez eu vi um irmão orando, Deus, salve todos os seres humanos do planeta Terra. Irmão, é uma oração que não vai acontecer nunca. Porque a Bíblia promete que existirão pessoas que não vão ser salvas. São alguns, não são todos. É só a igreja. Então ela estava orando, ela não leu a Bíblia, ela estava orando um negócio que nunca ia acontecer. Né? Nunca ia acontecer. Mas
O cristão que só lê a Bíblia, mas não ora, também ele vai cair num outro erro. Ele está num extremo. Todo extremo, a gente precisa de equilíbrio. Dizem em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Deus nos deu o espírito de equilíbrio. Então o crente que só estuda, só lê a Bíblia, mas não ora, ele falta fogo, sabe aquelas igrejas que você vai que parece que falta fogo naquele lugar, falta poder naquele lugar? Tem muito conhecimento, tem muita teologia, né? Você está ouvindo isso de alguém que estuda teologia? Mas parece que falta a unção, parece que falta o aquecimento do Espírito Santo naquele lugar. É porque falta oração. A oração é o que aquece a vida de um cristão, amém? Então as duas coisas. Como eu falei, eu vou levar essa igreja nas duas coisas. Eu sigo o que Adam Tozer falou, a asa esquerda e a asa direita. Então eu já falei para os irmãos, eu vou iniciar agora o estudo bíblico com as irmãs. Eu vou ensinar a Bíblia para os irmãos. Vou ensinar a teologia para os irmãos. Mas eu também preciso balancear a outra parte. Os irmãos precisam orar. A gente pode trazer muito conhecimento. Eu posso trazer uma série de conhecimento teológico para você. Eu posso inchar os irmãos de teologia aqui. Mas se não houver oração, irmão, não adianta de nada. Por quê? Porque o camarada, ele está cheio de teologia, mas ele não é fervoroso. Ele não evangeliza, ele não fala de Jesus. Por quê? Porque o que torna um crente eficaz no mundo é a oração. O que torna um crente poderoso nas palavras é a oração. Você pode estudar o bastante quando você for pregar. Um dia você vai pregar, amém? Você vai ser um grande pregador aí, o pastor aqui vai dar uma oportunidade para você pregar, para algum grupo. Você pode estudar bastante e estude. Não vai falar qualquer besteira também, né? Mas se você não orar, não vai adiantar de nada. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, aquele que escreveu aquela coleção ali, o príncipe dos pregadores falou assim, ó: eu prefiro ensinar um homem a orar de verdade do que a ensinar 10 homens a pregar. Um homem a orar, ele se torna um homem poderoso. Não porque ele é poderoso, mas o Deus que ouve as orações dele é poderoso. As coisas acontecem não porque o pastor tem poder, não, mas o Deus ao qual eu me dirijo, esse tem poder. Esse responde às orações. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Efésios 3,16. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então você está pedindo a salvação de um membro da sua família, você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Não vai só converter, vai tornar o pastor um ministro, porque ele faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pede e pensa. Esse é o nosso Deus, amém? Então eu quero encerrar as minhas palavras assim, dessa maneira. Eu quero encerrar minhas palavras conclamando os irmãos nesse domingo a iniciar essa semana orando. E vocês vão ver que até quando você vem no culto, você já chega avivado, entendeu? Você já vem querendo evangelizar o irmão que está na esquina, que nem eu, qualquer Uber, né? Ele também, né? O Vitor estava orando muito, qualquer Uber que a gente pega, irmão, coitado do Uber que pega a gente, amém? Se eu fosse, eu acho que os Uber estão até nos evitando, né? Não vou com eles, porque vai ficar ouvindo ali evangelismo, aleluia. Você já foi na igreja? Você já conheceu Jesus? Você sabia que você está indo para o inferno sem Cristo? Entendeu? Então, esse é o crente que ora. Ele tem um fogo e paixão pelas almas, pelas vidas. Aleluia. Então nessa semana eu quero conclamar os irmãos a orar. A sua família vai vir. Ore. Eu estou orando pela sua família. Eu estou orando por cada irmão que vem aqui. Eu orei. Coloquei ele no grupo ali. Você que não está no grupo, quiser entrar, é bom que você entre, que ali coloco as orações, coloco intercessões, coloco o nosso trabalho, coloco fotos do que a gente está fazendo durante a semana. Eu vou colocar, você que não está no grupo, peço para entrar. Então, ali eu coloquei, mas você tem que orar também, amém? Então essa igreja vai crescer em poder quando começarmos a orar. Coloque-se de pé. Feche seus olhos. E o que eu quero convidar você nessa noite é orar. Orar comigo. Ore comigo nesse momento. Eu tenho certeza que Deus vai tocar você, mas para isso precisa orar. Pastor, eu não sei orar. Você não aprende a orar. Pastor, eu quero aprender a orar 3 horas. Venha, se aproxime de mim que eu te ensino. Pastor, eu quero aprender a orar 1 hora. Venha, eu te ensino a orar 1 hora. Pastor, eu quero orar 8 horas. Eu te ensino. Pastor, eu quero jejuar. Eu te ensino. Apenas esteja próximo, esteja junto, e nós vamos fazer você crescer espiritualmente. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero